Como é que a gente usa o HTML5? A gente agora vai ter que usar o doctype HTML aqui em cima. Não esquece da exclamação ali no início. E a tag HTML vai ter um atributo, que é o atributo lang, para definir a linguagem da tua página HTML. Na tag head, a gente agora começa a utilizar o meta-charset e vocês vão ver que meta-charset possui muitas outros atributos que podem ser utilizados na página, mas por enquanto, para a gente pegar a acentuação do teclado corretamente, usa aí o charset. E a gente também está utilizando a tag title aqui, que vai aparecer na minha barra de título, teste de página, e utilizando uma tag p, dentro do bar a gente escreveu somente um teste de página. Então experimente aí, dê um pause no vídeo, fazer esse teste aí de código, que eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada dessas três linhas aí que estão em destaque. Primeiro é o doctype HTML, né? Doctype não é exatamente um elemento HTML, mas sim uma instrução para que o navegador entenda que a gente vai estar utilizando a versão mais recente do HTML. E a linguagem HTML5 vai requerer um elemento doctype para garantir que seja renderizada pelo navegador de forma correta. Ele não necessariamente vai estar associado a um arquivo externo DTD. E a declaração doctype no HTML5 é doctype HTML. Não é case sensitive. Isso significa que pode ser escrito com maiúscula ou minúscula. A segunda tag é uma tag já conhecida nossa, que é a tag HTML. Para o HTML4 a gente utilizava essa aí como a tag de abertura. O que a gente vai usar agora é o atributo lang dessa tag, que é equivalente à linguagem, language. E a gente vai estar trazendo que a nossa página está escrita em português BR, e se for o caso dela, está escrita em português, né? Note que além de definir a tabela de codificação de caracteres que o navegador deve usar para renderizar, ou seja, processar e exibir a página por meio do atributo charset, é importante utilizar o atributo lang no elemento HTML, para que os navegadores saibam qual é a linguagem, o idioma principal que você está utilizando nessa página, né? Ou seja, não utiliza só o charset, tem que utilizar também esse atributo lang da tag HTML. E por fim, a gente demorou um pouquinho para apresentar para vocês essa tag meta, porque também no HTML5 algumas páginas trazem somente o atributo meta, a tag meta sem o atributo charset. E dependendo do servidor ele já pega a acentuação. Mas em geral, quando a gente está desenvolvendo localmente no nosso computador, utilizar meta charset e o TF8 deve ser suficiente para o teu navegador conseguir interpretar os acentos que tu escreve nas palavras do teu HTML. Caso o TF8 não funcione, aí a gente pode usar o valor ISO 88591 no lugar do TF8. Pode ter outros valores? Pode utilizar outros? Pode sim, tem vários outros valores, mas para português a gente utiliza um desses dois. E aqui tem uma lista de alguns dos recursos que o HTML5 traz para a gente. Vamos ter a possibilidade de ter um elemento Canvas, que possibilita criar desenhos e gráficos, só que a gente vai estar utilizando JavaScript para fazer isso daí. Mas aí é uma modificação da tag Canvas, entendeu? Podemos usar novos elementos como áudio e vídeo para reproduzir mídia. Podemos usar também MEF e SGV. Eu vou falar um pouquinho dessas bibliotecas já já. Vamos ter novos atributos para os campos do formulário. Então, vai ter date, time, e-mail para a gente configurar um input type. Ao invés de usar text, a gente vai poder colocar e-mail, time, data. E aí ele já vai fazer uma filtragem mais interessante na hora que o usuário está inserindo o dado dentro desse campo de texto. Vão ter novos elementos como article, footer, header, nav. Nav é uma abreviação de navigation. E o section, que quebra em seções a tua página. Teremos também o melhor suporte para o armazenamento de conteúdo offline na máquina do usuário, para que ele consiga executar sem estar baixando nada externamente. E novas APIs para manipulação de conteúdo offline, geolocalização, acesso a banco de dados, validação de formulário, comunicação bidirecional com o servidor, execução de scripts em paralelo,
manipulação de áudio e vídeo e criação de gráficos e desenhos, ou seja, uma série de novos recursos. Vamos apresentar só alguns deles, tá? O primeiro vai ser o elemento Canvas, que é possível utilizar esse elemento para modificar o formato dele com JavaScript para desenhar um gráfico, mas aí a gente pode fazer composição de fotos, criar animação ou fazer processamento de vídeo em tempo real também. O exemplo é esse daqui, ó. Vocês vão pausar e fazer igualzinho, tá? Atenta aí que na linha 1 a gente já disse que é um documento HTML5, na linha 2 configurou o atributo lang corretamente, colocou ali um char7 na linha 4 e o documento começa a aparecer aqui a partir da linha 6 no body. A gente adiciona o elemento Canvas, tag de abertura Canvas, tag de fechamento Canvas, e como atributo eu só configurei o ID dele. A gente precisa desse ID para que o JavaScript consiga acessar essa tag HTML, porque ele acessa por meio desse ID que a gente está colocando aí. E aí essas tags script a gente utiliza para colocar código JavaScript na página HTML. Então significa que da linha 9 até a linha 14 a gente está colocando um código JavaScript somente para dar um formato para essa tag de Canvas. Não se preocupe porque JavaScript não é o foco da nossa disciplina. Vocês terão uma próxima disciplina semestre que vem que é exclusiva de JavaScript. Então só para fazer uma apresentação do que é esse Canvas, você pode declarar a variável Canvas aí na linha 10 e pegar, ele vai capturar esse nó aí e jogar na variável Canvas por meio da função getElementById. Não esquece que é case sensitivo o JavaScript, viu? As linhas 10 a 13 tem que ser escrita exatamente como está aí. Então ele pega um contexto também do canvas.getContext para pegar um 2D e ele bota um fill style com a cor green e faz a composição do teu elemento gráfico na linha 13. E o resultado é um quadradinho aí, que é todo composto por via código. Se a gente pensasse em tamanho, eu posso inserir aí a figura de um quadrado verde com a tag img, mas aí a gente vai ter uma página com um tamanho maior, tendo que baixar essa imagem. Então, fazer animações com gráficos que a gente codifica pelo JavaScript deixa a página mais leve. Teve um aluno, que eu acho que isso está no meu Instagram, na seção, tem uma seção de destaque que eu chamo de orgulho, que ele fez uma animação de Dragon Ball Z na página dele só com JavaScript. Ele botou o bonequinho do Goku para atravessar a tela de uma ponta a outra e depois ele aparecia lá embaixo. Ele disse que fez tudo com JavaScript. Nós podemos usar o elemento vídeo também para estar carregando um conteúdo de texto. Por muitos anos, viu, desde que a web era web, de 1999 mais ou menos até 2010, a gente usava muito Flash. Mas não é esse Flash aqui não, viu? Não confunda as coisas não. O Flash é um programinha de animação que a partir de 2011, 2012, ele foi entrando em desuso. Porque o Flash, ele é um plugin externo, ele instala uma coisa ali na tua página, mas essa coisa que ele instala para fazer essa animação, os indexadores, como o Google, por exemplo, não conseguem ver nada, é um buraco negro para eles. Então eles não conseguem ranquear a página no buscador quando ela era feita toda de Flash. Então esse foi um dos motivos que fizeram também o Flash entrar em desuso e também porque o próprio mantenedor do Flash começou a apoiar a iniciativa do HTML5 para trazer esses conteúdos de animação dentro do HTML5. Então, por muitos anos, o Flash foi a alternativa mais viável para quem precisava adicionar vídeo e música nas páginas. Isso porque ele estava presente em quase todos os navegadores e finalmente tínhamos um formato que podia ser usado sem maiores problemas, né? Baixava somente adicionar o tal do plugin do Flash. Tem até uma animaçãozinha do processador bem antiga dos anos 90. Eu vou ver se eu acho para vocês e coloco no final da aula. Que é falando que o plugin do Flash sempre travava. Era um comportamento bem normal dele. Eu vou colocar um videozinho chamado vídeo.mp4 na sala virtual, que é o vídeo da geração Z, talvez a geração Alpha agora, né? Que por meio
dessa tag aqui, ó, que vai da linha 7, tag vídeo, até a linha 10, eu consigo fazer a exibição desse vídeo na minha página. E eu só digo, ó, controles, width, height. Na verdade, acho que só precisa de um dos dois, tá? Não precisa ser os dois, não. Ou width ou height. E o src na source ali, na tag source, chamando o local do arquivo. Então a gente tem que botar vídeo no mesmo local que está a nossa página HTML. Atente para as cores, pessoal. Tem muito aluno que não está se ligando nas cores do Notepad++. Observe que tudo que está entre aspas está roxo. Isso é no meu, tá certo? No de vocês talvez esteja de outra cor. Por ele estar roxo, significa que é um valor de atributo que está entre aspas. Se a gente esquece uma aspas de abertura ou de fechamento, ocorre meio que um vazamento. E aí vai impactar no resultado da formatação de toda a tua página. Então, vê que os atributos estão vermelhinho, as tags estão em azul e os valores do atributo estão em roxo. E o texto que vai aparecer na página está ali em preto. Quer dizer, né? Esse preto aqui, ó, se o navegador não suporta elemento de vídeo, só vai acontecer se ele não conseguir abrir. E a tag áudio do mesmo jeito, a gente pode colocar um arquivo de áudio. Vou ver se eu coloco um arquivozinho MP3 para vocês dentro da nossa sala virtual. E o atributo controls dele vai adicionar o play, o pause, o stop, né? E ele funciona parecido com a tag vídeo, ó. A gente bota audio controls e diz a source dele. E o nome do meu arquivo de áudio é audio.mp3. O tipo audio.mpeg. Engraçado aqui, ó, no vídeo, no controls eu boto width e height, mas ele tem vídeo controls. Mas no áudio a gente só não colocou largura nem altura, mas pode ser configurado também. E o resultado vai ser um playerzinho que aparece na página do usuário. A gente também pode usar o mathml, que é uma nova biblioteca para cálculos matemáticos. A gente pode usar, mas não pode, vice? Porque até ano passado eu tentei usar muito aí o mathml. Você vê que ele, dentro da tag P ali, ele tenta calcular a raiz quadrada somente com tags de abertura e tags de fechamento. Mas os navegadores ainda não estão dando suporte ao mathml. Então, por enquanto, ainda não pode usar. O SVG é o formato para especificar uns arquivos vetoriais bidimensionais que pode ser estático ou animado. Então a gente usa essa linguagem que é baseada no XML para desenhar elementos vetoriais. São gráficos simples. E aí você pode, nesse exemplo aqui, ó, olha como eu abri a tag SVG. Eu posso criar um círculo e posso criar um retângulo, agora usando somente HTML, né? Nota que eu não estou mais usando aqui o JavaScript, é somente HTML. A barra aqui, ó, lá é obrigatória nos elementos circle e rect de retângulo para indicar que eles são vazios, ou seja, que não delimitam conteúdo e que, consequentemente, não possui circle e rect para fechá-los. Vou fazer um ajustezinho depois na formatação desse slide. E o resultado é esse daqui, ó, como vocês estão vendo. Tá vendo aquela propriedade ali, aquele atributo fill? Então, o fill é o preenchimento, é a cor dele. A gente tá botando uma cor no formato RGB, que a gente vai ver em CSS como isso funciona. Mas você pode botar ali entre aspas, ao invés da cerquilha e os 6 números, você pode colocar o nome de uma cor em inglês. E aí o preenchimento dele vai ser com essa cor. Então a gente também vai ter novos atributos para o elemento input. Hoje as modernas aplicações web permitem a captura de data e hora do sistema ou de um calendário, na obtenção de endereço, de e-mail e de agenda. Os novos tipos de entrada do HTML5 foram definidos para aproveitar esse conjunto de novos tipos e formas de entradas que vão ser descritos a seguir. A gente pode colocar, ó, input type, aí tá vendo as reticências. O que é que a gente aprendeu a colocar aí dentro até agora? Text, password, input type
radio, checkbox, textArea não, textArea é uma tag separada. Input type submit, que cria um botão. Mas agora tu vai poder colocar, ó, input type tel, search, URL, e-mail, date time, date, month, week. Quando tu bota date time, ou date, ou month, ou week, ele abre um calendáriozinho assim em cima para você. Pode ser número, pode ser range, pode ser cor. O de cor é legal porque ele sobe uma paleta de cores. Então vamos ver os exemplos aí, ó. Eu botei com date, color e time para você ver como isso aí vai aparecer no HTML. Agora, ó, nota que eu estou usando HTML puro aqui. Eu preciso ter um name para cada um desses inputs para que eu consiga acessar esses valores por meio de um PHP, por exemplo. Mas como a gente está construindo só HTML, então ele teria esse resultado aí. Teremos também novos atributos para antigos elementos de algumas tags HTML4. E esses atributos eu vou mostrar agora. Por exemplo, o elemento A e a área ganhou o atributo média. O LI ganhou o atributo value, que é o list item. OL, que é um order list, ganhou o atributo start. Meta ganhou chasset. O input ganhou autofocus. A gente pode escrever o local para ele focar inicialmente quando a gente carrega a página. E um dos que eu mais gosto é o placeholder, que tem sido muito usado hoje em dia, né? O placeholder, ó, olha essa última linha da tabela aí, ó, input type e-mail, placeholder, usuário, @provedor.com.br. Isso significa que tu vai acessar uma página e essa mensagem é o que aparece dentro do campo de texto. E quando você dá um clique, ela some. Então, esse é o placeholder. É algo que, por exemplo, a gente teve uma transição agora dos nossos sistemas. E ao invés de utilizar matrícula, o aluno precisava digitar o CPF. Se a gente configurasse lá essa informação, ao invés de usuário, botar algo mais específico, como CPF, matrícula ou RGM, ficaria bem mais simples. Mas isso não era o problema da época não, viu? Como eles usavam uma outra linguagem, aí a gente não conseguia fazer essa edição por meio do placeholder. Então, a gente vai ter o atributo form também nessas outras tags input, output, select, textArea, button, label, field set. O required, que era também campos que são obrigatórios, a gente pode ativar esse atributo. E aí tem vários, tá, pessoal? Não vou cobrar todos eles não. É só para vocês conhecerem essas novas possibilidades. E o atributo da target do elemento form pode ter valores como blank, self e top. Então, são valores que quando a gente aperta o botão enviar do formulário, ele vai ter um comportamento. E a gente pode ter o blank, caso a gente queira que a página abra uma nova janela quando eu apertar o botão enviar. O self, para ele carregar na mesma janela. E o top, que abre numa janela expandida para a tela toda. O interessante é experimentar o comportamento de cada um deles, viu? Então, ó, por exemplo, a gente fez um form aqui, ó, action recebe.jsp, ou poderia ser envia.php. Esse action em geral redireciona para algum arquivo, né? Exceto se for um servlet JSP, que é uma mistura de Java com HTML. Aí, se a gente usar um servlet, ele pode pegar o nome que eu quiser, e não necessariamente vai ser uma extensão ali. Aí eu coloco o target blank ali, significa o quê? O blank vai abrir uma nova janela ou nova guia. O blank teve um aluno que testou o underline ali. Ele disse que funcionava com underline blank ou sem underline. É bom fazer o teste para você descobrir o que é que ele faz. E lembrando, né? Tu não pode só botar esse form desse jeito aí, porque não vai aparecer nada na tua página HTML. A gente está falando do atributo. Tu tem que colocar um input type text, um botão submit, para que aí tu consiga ver como ele vai se comportar. O atributo dir é um atributo que vai dizer a direção do campo de texto no momento do preenchimento. Então a gente vai poder fazer um comportamento assim, ó.
Se eu botar para preencher da esquerda para a direita, olha como o nome Walter ficou coladinho na margem esquerda. Ou eu posso fazer ele da direita para esquerda. Tá vendo que na linha 8, ó, eu coloquei um atributo do campo de texto dir sendo LTR. Então ele está começando da esquerda para a direita, left to right. E na linha 11 ali, eu estou colocando que a direção, o atributo dir vai receber o valor RTL, right to left. Que são esses valores aqui, ó, que estão apresentados no slide anterior. Direita para a esquerda e esquerda para a direita. E o valor padrão, né, é LTR. Se você não declarar, ele está sempre nesse valor padrão LTR. A gente vai ter o atributo TableIndex, que diz como vai ser a ordem dos tabs na hora que tu está navegando por meio de um formulário. Então, a gente coloca valores mesmo, tá? TableIndex 1, 2, 3. Então, se a gente coloca esse pequeno formulário aí, ó, tá vendo que tem valores bem alternados? O natural seria eu sair desse primeiro nome, apertar o Tab e cair no endereço, apertar o Tab e cair no botão Submit. Quando você configura esse Table Index, ele altera essa ordem do Tab. O atributo Title aí, ele vai especificar informações sobre um elemento. A gente tem Title como tag também de título, que fica lá na tag Head, que é o título que vai aparecer em cima da página. Mas a gente pode utilizar ele como atributo, não como tag. E é o que vai aparecer assim no texto descritivo em cima do elemento quando a gente passa o mouse. Então, se a gente posiciona o mouse sobre um campo, vai aparecer um retângulozinho com o texto que tu colocou no atributo title desse campo de texto. A diferença entre os atributos title e alt é que o atributo alt é utilizado em imagens para apresentar um texto. Por exemplo, tem gente que é deficiente visual, mas navega na internet. E aí você pode ficar se perguntando, tá, aí vai ter uma imagem, como é que ela vai ver, como é que essa pessoa vê essa imagem? O atributo alt, a gente configura ele com um valor que descreve a imagem. Por exemplo, foto do trânsito caótico na cidade às 6 da noite. E aí os leitores do navegador lê esse conteúdo, diz que ali tem uma imagem e lê o conteúdo desse atributo alt que descreve essa imagem. Então, tanto o atributo title como o alt vão aumentar essa acessibilidade da página, porque os leitores de tela para deficientes visuais usam texto contido nesses atributos para ler informação sobre os elementos. Olha aí o exemplo. Nota como eu coloquei ali, ó, no label nome, no input type text name nome, eu coloquei o title ali, ó, o nome do cliente. E quando a gente para o mouse em cima do campo de texto, aí vem esse quadradinho aí, ó, nome do cliente, apresentando uma dica, né, porque é que você coloca ali dentro. Temos outros elementos do HTML5, que a linguagem HTML vai trazer um conjunto de novos elementos. A gente vai ter section. Se vocês pegarem alguns templates prontos na internet, vocês vão ver que eles segmentam várias coisas da página em section. Por exemplo, section que apresenta as primeiras imagens, o cabeçalho. Eu não quero dizer cabeçalho e rodapé porque tem tag específica para isso, mas de repente você pode quebrar ali em outras seções que vão além desses elementos. O article representa uma peça independente do conteúdo de um documento, como um blog ou um artigo de jornal. Main, que define o conteúdo principal da página, está diretamente relacionado ao tópico central do documento. Aside representa uma parte do conteúdo que é pouco relacionada com o resto da página. Header representa um grupo de introdução ou cabeçalho de uma seção. O footer é o rodapé. E aí vocês vão ver vários aí, ó. Nav, que representa a seção do documento destinada à navegação. É o menu. Vocês vão ver né, nas páginas novas, se vocês fizerem uma inspeção no código-fonte, que se usa muito nav. E aí a gente vai ter várias outras. Vou deixar aqui para vocês darem uma espiada. Eu não faço a cobrança dessas aqui assim em detalhes, só dessas que eu apresentei com mais detalhes no decorrer dessa aula. E aí, depois de serem adicionadas tantas novas funcionalidades, o HTML5 deixa de ser linguagem de marcação ou ele finalmente se torna uma linguagem de programação?
Essa é uma dúvida que algumas pessoas ficaram depois de ver tantas funcionalidades sendo adicionadas. Eu trouxe esse fórum aí que mostra a opinião de algumas pessoas. É interessante vocês darem uma olhada, mas basicamente vocês vão ver que não muda, continua sendo linguagem de marcação. Por quê, professor? Porque para ser uma linguagem de programação, a gente precisa de elementos específicos de linguagem de programação, que são variáveis, estruturas de decisão, como if, switch, estruturas de repetição, como for, while, do, while, for, each. Então, o HTML ainda não tem essas estruturas, então, apesar de ter novos recursos, ele ainda é linguagem de marcação.